Quando a gente fala de acidentes e como agir, acredito que isso é muito importante para os pais, porque eu penso que a primeira coisa que deve fazer é tentar manter a calma. E quando eu falo assim, eu tentar, porque a primeira reação é, ai caraca, o que eu faço? Acho que o primeiro passo é pai, mãe ou cuidador, tente manter a calma. Mas depois disso, como é que a gente deve agir? Porque eu pergunto na questão mais que é o do engasgo, porque acho que ele é um dos acidentes mais normais, até porque quando for bebê ou for criança, tem a questão da introdução alimentar, então vai engolindo alimento. Como agir corretamente nesse tipo de situação? Sim, eu vou até mostrar, porque a manobra do desengasgo, ela teve uma reformulação agora. Eu trouxe a Betina para eu mostrar na Betina. Então, o bebê pequeno, sempre a gente vai apoiar ele no nosso antebraço, deixar a cabeça mais para baixo, deixar a boca aberta. Aí, o que mudou? A gente, com a palma da mão, essa parte da nossa mão, a gente dá 5 golpes entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. A criança não desengasgou. Eu viro ela com essa mesma posição no tórax e faço 5 compressões. 2, 3, 4, 5. Não parou, eu vou continuando. Então, isso é na criança lembrar sempre da cabeça estar um pouco mais para baixo e de eu deixar a boca. Não, né? Aqui no caso eu fechei assim, não mas pode tampar a boca, não pode tapar a boca. A boca da criança tem que estar aberta. A criança maior, ela vai estar em pé. Eu vou fazer com a mão na escápula dela, que nos ossos aqui atrás, e depois eu venho aqui na barriga e dou o golpe na barriga dela também 5 vezes na barriga até ela soltar. E vou fazendo isso. E uma coisa muito importante, Ferrão, você como pai, você tem que saber fazer essas manobras, que às vezes não dá tempo de um SAMU, de um bombeiro chegar. Então, qualquer pessoa, pai, mãe, né, as pessoas na escola, elas têm que saber fazer a manobra de desengasgo. Isso salva vidas. Então, fazer os golpes, né, fazer as manobras, tem que saber fazer até chegar. Uma questão muito importante, às vezes as famílias ficam muito querendo dar a comida, né? Como você falou, que as crianças engasgam muito, principalmente as menorzinhas que começaram a fazer a introdução alimentar. Mas a criança, para começar, ela tem que saber ficar sentada, tem que ter uma cadeirinha direitinho e pegar as coisas e levar, porque eu não posso dar uma criança ainda que não cai, que aí aumenta o risco dela broncoaspirar, dela engasgar. Então, eu sei que é uma coisa muito gostosa, eu amei fazer a introdução alimentar da minha filha, mas a criança já tem que ter os sinais de aptidão para fazer, para a gente diminuir esses riscos, né? O corte do alimento, isso é muito importante. Se você é inseguro de dar aquele alimento, não dê e saiba fazer as manobras para, né, para evitar esse acidente. Na verdade, existem alimentos, objetos que a gente deve redobrar a atenção? Sim, por exemplo, a azeitona, que é redondo e liso, né? A azeitona é uma coisa que é muito arriscada, né? A gente tem que tomar cuidado com o corte, nunca dar com caroço. A uva é a mesma coisa, né? Tomar cuidado com o corte. Um alimento que eu acho que as pessoas não têm medo, que eu vejo sempre dando em festa, até nas escolas, é a pipoca. Tanto que não é recomendado dar pipoca. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza antes de 4 anos, que o risco de broncoaspirar é muito grave. Às vezes a criança está com uma pneumonia que nunca cura, e na verdade não é uma pneumonia, é uma pipoca. Caraca. É uma pipoca. Então isso é muito, a gente acha que é uma coisa assim, né? A gente vê em festa de escola, de tudo, quanto é lugar, e na verdade o risco ali é muito grande, né? De ingerir e broncoaspirar. E de brinquedos com pequenos, né? Bateria. Ferrão, bateria é uma coisa que corrói esôfago, é muito perigoso. Então sempre optar por aqueles brinquedos que é bem apertadinhos, ver se a criança não tirou, às vezes, né, já está mais velhinho, começa a frouxar. Pilha, tomar muito cuidado. Então, tomar muito cuidado. A bateria, sim, é extremamente perigosa. E se ficou na dúvida da ingestão da bateria, tem que ir urgente para o hospital. A minha pequenininha ganha muitos brinquedinhos. Mas uma coisa que eu tenho notado diferente da minha época, quando eu era pequeno, agora a maioria dos brinquedos que tem pilha ou bateria, eles vêm com um parafuso também para poder reforçar. Eu acho isso muito legal, tanto que teve um que eu não sei,
sumiu o parafuso. Joga fora. Aí eu falei assim, já tirei. A minha esposa até falou assim, mas o que foi? Eu falei, tá sem aqui o parafuso para enfiar o dedo e tirar. Não, porque... exato. O Inmetro ficou com mais atenção. De fato, na nossa época não tinha essa precaução. E agora, de fato, quase todos os brinquedos vêm com nessa segurança a mais. Em caso de ingestão acidental de medicamento, ou algum produto de limpeza, ou alguma coisa, outro produto tóxico, como que os pais devem agir? Então, as pessoas tendem a fazer uma coisa muito errada. Fica muito nervoso, força vômito. Achei que ia dar leite. Dar leite também, leite neutraliza tudo, né? Como se leite neutralizasse tudo. Ou dá água. A gente não pode fazer isso, Ferrão. A gente tem que ir para o hospital. Lá eles vão entrar em contato com o Ciatox, que você vai passar o telefone. E uma coisa muito importante é levar a embalagem do produto. Porque aí vai ser passado, né, qual que foi as substâncias, que aí ou vai fazer lavagem, ou vai fazer carvão ativado, mas em casa não tentar fazer nada. E um aviso muito importante, nunca mudar o produto de limpeza. Ah, pegou uma PET, sobrou uma garrafa de Coca-Cola, você vai, pega e coloca uma água sanitária. Ah, não, porque a criança faz analogia a ser o refrigerante. O refrigerante. Então, tomar muito cuidado. Produto tóxico, a gente não deixa na altura de criança e nunca muda a embalagem. De preferência, essas coisas têm que ficar em lugar com chave, porque a criança pode escalar e pegar, né? Lá em casa a gente deixa na área a porta fechada. Então, exato, com chave. E quando a gente está lá e a Antônia tá junto, é o seguinte, tá... Eu já vou, sai daqui. Evita mexer, porque a curiosidade depois vai repetindo. Grande.